Nos próximos capítulos de Gênesis, da Record, Arã vai ter um final trágico. O jovem vai maltratar a sua esposa e a sua mãe, mas ele não sairá ileso. Arã vai ter o castigo que merece e vai acabar tendo um dos piores finais da novela. Amat vai mover montanhas e tentará, com sua fé, ter o seu filho de volta. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que na Bíblia não é citada a forma que Arã perde a sua vida, mas é citado que ele perde a sua vida ainda jovem. Essa outra história, a Record resolveu produzi-la. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis, da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você gostou do final que Arã teve ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Arã vai se perder. O rapaz é convidado por Dinissim e Naor a ir até a taberna, o lugar da perdição. Arã começa a beber, mas vai com calma. Dinissim e Naor vão incentivando o moço. Eles vão dizendo que vai ser bom para Arã esquecer um pouco dos problemas e que ele vai ver como é bom. Arã vai ficar meio desconfiado, mas vai deixando levar. Até que em um certo momento, Dinissim e Naor chamam algumas mulheres para se juntarem a eles, assim como eles sempre fazem. Arã pergunta por que eles estão chamando elas. Dinissim manda o rapaz relaxar e diz que ele vai ver. As moças se aproximam e se apuleram em cima de Naor, Dinissim e Arã. Arã fica extremamente desconfortável e começa a expulsar as moças de perto dele. Naor pergunta qual é o problema. Arã fica sem resposta e Naor manda ele relaxar. As moças então voltam para cima dele. Arã vai se deixando levar e acaba traindo Reduana. Depois de muito tempo naquela taberna, os três acabam percebendo que já está ficando tarde e que eles precisam ir embora. Os três se despedem das belas moças e acabam indo embora. Mas as coisas entre Reduana e Arã ainda não se acalmaram. E na verdade só vão piorar. O rapaz vai dar um checkmate na relação dos dois. Reduana fica em sua casa brincando com os seus filhos. Sarai, que é sua serva, ainda não chegou. Arã chega em sua casa e vê a sua esposa brincando com os seus filhos. E ela não acabou fazendo o almoço, de novo, porque estava cuidando das crianças. Isso vai ser a gota d'água para Arã. Reduana percebe que seu marido está meio atordoado. Arã então pede para os seus filhos subirem. Ló, que é o mais velho, não entende o porquê e pergunta para o seu pai por que eles têm que subirem. Arã diz que ele mandou os seus filhos subirem. Ló olha para sua mãe. Reduana, sem conseguir olhar direito para o seu filho, fala para as crianças obedecerem o pai. As crianças sobem. Arã então vai para cima de Reduana para agarrá-la e beijá-la. Mas a moça se esquiva e empurra o seu marido.
Arã fica sem reação e Reduana diz que ele bebeu. Arã, meio descontrolado, diz que ele bebeu só um pouquinho. Reduana diz que tem certeza que ele estava junto de Naor e de Jinicim, que são os 2 bebuns daquela taverna. Arã pergunta qual é o problema e novamente tenta agarrar a sua esposa. Reduana de novo empurra ele e diz que ele está fedendo cerveja e que é melhor ele ir tomar um banho. Arã fica parado por um segundo e depois dá um grito bem alto de que ele cansou. Ele repete que cansou e diz que essa situação está insuportável. Ele ainda diz que a culpa de tudo isso é de Reduana. A moça fica espantada e pergunta como assim a culpa é dela. Arã confirma dizendo que ela não dá mais atenção para ele. Reduana pergunta se ele já parou para pensar que ele se tornou um grosso, um estúpido depois que eles casaram. Arã fica em silêncio e Reduana diz que Arã está se tornando igualzinho a Terá. Arã se irrita com a comparação e manda ela lavar a boca para dizer isso. Ele diz que nunca, nunca mesmo, será igual ao seu pai. Reduana, cutucando a ferida, diz que seu marido deveria olhar direito para as atitudes que ele vem tendo com ela e com os seus filhos. Ela diz que tem certeza que Arã se interessou por outras mulheres naquela taberna. Arã confirma e diz que ele se interessou mesmo. Reduana dá um tapa na cara de Arã e chama ele de safado. Arã começa a rir e diz que, para falar bem a verdade, aquelas moças que todos chamam de perdidas são muito melhores que Reduana, muito mais bonitas, com um corpo muito melhor e ainda dão o que ele quer. Reduana começa a ficar emocionada, mas não diz nada. Arã então diz que a realidade é que ele se arrependeu de casar com Reduana. A moça fica paralisada e diz que não seja por isso. Ela sobe as escadarias de sua casa. Arã fica chamando ela e pergunta o que ela vai fazer. A moça fica um pouquinho lá em cima, mas já volta com os seus filhos e diz que está indo embora. Arã diz que ela não pode estar falando sério. Reduana diz que ela nunca falou tão sério em toda a sua vida. Arã pergunta para onde ela vai, mas Reduana não responde e só sai de casa. Arã fica desolado, sem saber o que fazer. Reduana, na verdade, acaba indo para a casa de sua sogra, de novo. Amat sabe que sempre quando Reduana vai à sua casa é porque aconteceu alguma coisa entre ela e seu filho. Só nessa lua foram mais de 4 vezes que Reduana apareceu por lá. Amat então vai receber os seus netinhos muito bem, mas enquanto eles ficam brincando, Amat vai falar com Reduana. A mãe de Arã pergunta o que aconteceu dessa vez. Reduana diz que acabou. Amat fica um pouco confusa e pergunta como assim acabou. Reduana pergunta se ela pode ficar na casa de sua sogra por alguns dias. Amat diz que é claro que pode, mas pergunta se Reduana saiu de casa. A moça, bem emocionada, balança a cabeça confirmando. Ela ainda diz que não pode ir para sua casa, porque senão Nidana vai acabar com ela se souber que ela saiu de casa com os filhos.
Amat diz que é claro que ela pode ficar lá, mas pergunta o que exatamente aconteceu. Reduana começa a explicar tudo. Amat diz que realmente seu filho está muito diferente e revela que vai tentar falar com ele. No mesmo dia, Amat deduz que seu filho esteja bebendo e acaba indo até a taberna. Ela encontra o seu filho rodeado de mulheres. Amat então pergunta se ela pode conversar com ele. Arã, meio bêbado, diz que agora não. Amat pede por favor e tenta puxar o seu filho no meio das mulheres. Mas Arã se revolta e manda ela soltar. Amat fica bastante assustada com a atitude de seu filho. Ela ainda pergunta em que monstro Arã se tornou. O rapaz responde que foi tudo por causa de Reduana, mas que agora que ela foi embora, está tudo a mil maravilhas e ele descobriu as verdadeiras coisas boas da vida. Amat fica com uma cara aflita e pede para Deus colocar Arã no caminho de novo. Ela ainda diz para o seu filho voltar para casa e revela que Reduana está lá. Arã diz que é agora mesmo que ele não volta e diz que cansou daquela mulher e que Amat pode fazer o que quiser dela. Até de serva pode usar a moça se quiser. O rapaz ainda diz para sua mãe nunca mais procurá-lo, porque agora ele só quer aproveitar. Amat fica sem reação e Arã manda sua mãe sair de lá. Ele então volta para as mulheres e Amat acaba indo embora. Depois disso, Arã vai de mal a pior. Todos os membros da família tentam reverter a situação, mas Arã não quer saber de sua vida de antes. Ele se afunda na bebida e vira um miserável. Sem um dinheiro no bolso, se torna morador de rua, passa fome e não quer a ajuda de sua família. Mas ele continua arrumando bebida e se torna um bebum. Até que chega um dia que Arã não aguenta mais essa vida e acaba perdendo ela, de uma forma muito trágica. Depois de descobrirem o falecimento de Arã, Terá, devastado, toma uma atitude. Ele resolve ir com os seus filhos, Naor e Abrão, e as suas respectivas esposas, para Canaã, uma terra muito promissora, assim como está descrito na Bíblia. Amat não é citada na Bíblia nessa trajetória, mas na novela os autores colocaram ela indo também com eles. Mas, no meio do caminho, eles acabam encontrando uma cidade chamada Harã, mesmo nome do filho de Terá. Eles acabam gostando da cidade e se fixam por ali, tornando aquela cidade moradia deles. Terá ainda acaba desistindo de ir até Canaã, mas Abrão vai ter o seu chamado de Deus um pouco mais tarde, e ele, com sua família, vai aceitar essa missão de Deus. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Até mais!